E aí, gente, vamos estudar matemática? No Estuda em Mais Matemática de hoje, nós vamos estudar a soma entre dois cubos. Veremos a demonstração e faremos vários exercícios para a gente fixar bem esse conteúdo. Ao final da aula, não esqueça de dar o like, de se inscrever e de acionar o sininho para ter novas notificações sobre vídeos postados no canal. Ok? Meu nome é Anaxágoras e a nossa aula começa agora. Hoje nós vamos aprender a soma dos cubos de dois termos. É uma expressão muito utilizada na simplificação de expressões algébricas e muito importante que a gente saiba a demonstração e como funciona a ideia da transformação dessa adição numa fatoração, né? Você está fatorando a expressão. Então eu tenho a ao cubo mais b ao cubo, ou seja, a soma de dois cubos é igual à soma de a mais b, que multiplica a ao quadrado menos a vezes b mais b ao quadrado. Vamos ver como é que isso funciona. Então, eu vou partir do segundo membro, tá certo? Eu vou partir de a mais b, que multiplica a ao quadrado menos ab mais b ao quadrado. E vou demonstrar que isso realmente é igual a terceira mais b à terceira, ok? Vou usar aqui a propriedade distributiva da multiplicação em relação à soma, tá certo? Então, a vezes a ao quadrado, eu vou ficar com a ao cubo. A vezes menos ab, eu vou ficar com menos a ao quadrado b. A vezes b ao quadrado vai dar ab ao quadrado. Multiplicando agora o b pelos outros três termos, eu tenho b vezes a ao quadrado b. B vezes menos ab, menos ab ao quadrado. E b vezes b ao quadrado, b à terceira. Perceba que eu tenho dois termos aqui semelhantes, de sinais contrários, não é isso? Então, eu tenho menos a ao quadrado b e tenho mais a ao quadrado b. Então, esses termos vão se cancelar quando a gente somar, não é isso? E o mesmo acontece com esses dois. Então, eu tenho ab ao quadrado menos ab ao quadrado. Os termos são semelhantes, com sinais opostos, eles são simétricos, então eles se anulam. Então, dessa forma, sobra o a à terceira mais b à terceira, que a gente demonstrou aí a relação. Então, a soma entre dois cubos, entre dois valores elevado ao cubo, é igual à soma dos valores, tá certo? Que multiplica o quadrado do primeiro, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver agora alguns exemplos, alguns casos particulares, para ver como é que isso funciona, e você vai perceber que é muito simples a relação, tá bom? Então, eu tenho m à terceira mais n à terceira, tá certo? Então, vai ficar o quê? Os termos são m e n, que estão sendo elevados ao cubo. Então, é m mais n. Então, m mais n multiplica quem? Multiplica o quadrado do primeiro, então, m ao quadrado, menos o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Pronto, fatoramos. Não é simples? Nem sempre está muito claro quais são os termos que estão elevados ao cubo. Então, por exemplo, aqui no item B eu tenho 8x à terceira mais y à terceira, mais y ao cubo. Perceba que essa expressão pode ser escrita assim: 2x à terceira mais y à terceira. Por quê? Porque o 2 elevado à terceira dá 8 e o x elevado à terceira potência também vai dar x à terceira. Então, eu tenho, na verdade, o 8x ao cubo pode ser substituído por 2x elevado ao cubo. Então, o primeiro termo vai ser 2x e o segundo termo vai ser y. Então, a soma de dos cubos é a soma do cubo do 2x com o cubo do y, certo? Então, já que é a soma, eu vou ficar com o quê? Com a soma dos termos, que é 2x mais y. Então, vai ficar multiplicando quem? O quadrado de 2x, que é 4x ao quadrado, menos um termo vezes o outro, que dá menos 2x vezes y, mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Então, a fatoração de 8x ao cubo mais y ao cubo, ela é igual a 2x mais y, que multiplica 4x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado. Para você verificar qual é o primeiro termo e qual é o segundo termo, é bem simples. Basta você tirar a raiz cúbica de cada termo. Então, se eu tirar a raiz cúbica de 27a à terceira, eu vou obter quem? 3a. E se eu tirar a raiz cúbica de 64b à terceira, eu vou obter quem? 4b. Então, na verdade, essa expressão pode ser escrita assim: 3a ao cubo
mais 4b ao cubo. Então, basta você tirar a raiz cúbica do primeiro termo e a raiz cúbica do segundo termo, que você vai entender, você vai identificar quais são os termos que estão sendo elevados ao cubo e somados. Então, os meus termos são 3a e 4b. Então, isso vai ficar igual a quê? A 3a mais 4b, que multiplica o quadrado do primeiro, o quadrado de 3a é 9a ao quadrado, menos um termo menos o outro, então menos 3a vezes 4b, então dá menos 12ab, mais o quadrado do segundo termo, mais o quadrado de 4b, que é 16b ao quadrado. Então, a fatoração de 27a à terceira mais 64b à terceira, então, a soma desses cubos ele pode ser representado pelo produto de 3a mais 4b, que multiplica 9a ao quadrado, menos 12ab, mais 16b ao quadrado. Ok? Item D. Então, eu tenho p elevado ao cubo mais 1000. Então, se eu tirar a raiz cúbica do primeiro e do segundo termo, eu vou ficar com p à terceira, a raiz cúbica de p à terceira é p, e a raiz cúbica de 1000 é 10. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever p à terceira mais 10 à terceira. Então, os termos que estão sendo somados, aí é o p e o 10, não é isso? Que estão elevados ao cubo. Então, os termos em relevância aí é o p e o 10. Então, vai ficar p mais 10, que multiplica o quadrado do primeiro, p ao quadrado, menos um termo menos o outro, p vezes o 10, dá 10p, mais o quadrado de 10, que é 100. Ok? Então, vai ficar p mais 10, que multiplica p ao quadrado, menos 10p mais 100. Ok? No item E, eu tenho 343 mais x à terceira. É claro que, dependendo do número que é colocado, fica difícil você saber quanto é uma raiz cúbica. Quanto mais os valores vão sendo elevados, né, os valores vão ficando maiores, então fica mais difícil você identificar, só se for uma coisa que você tem muito contato. Então, você vai tirar a raiz cúbica de 343, tem que fatorar 343, né? E que é 7 ao cubo, né? Então, isso pode ser escrito como sendo 7 ao cubo mais x ao cubo. Então, pegando o 7 e o x, eu vou ficar com 7 mais x, que multiplica o quadrado do 7, que é 49, menos 7 vezes x, e o quadrado do x, que é x ao quadrado. Então, 343 mais x ao cubo pode ser escrito como sendo 7 mais x, que multiplica 49 menos 7x mais x ao quadrado. Ok? Então, a mesma coisa aqui no item F. Ó. Eu tenho k à terceira, k ao cubo, mais w à terceira sobre 27. Então, se eu tirar a raiz quadrada dos dois termos, a raiz cúbica, perdão, dos dois termos, eu vou obter k à terceira e w sobre 3 à terceira. Não é isso? Então, vai ser o cubo de k e o cubo de w sobre 3. Então, os termos que eu quero é k e w sobre 3. Então, isso vai ser igual a k mais w sobre 3. Então, o quadrado do primeiro, então vai ficar k ao quadrado. Aí, o k vezes w sobre 3, então menos k w sobre 3, e o quadrado do segundo, w ao quadrado sobre 9. Ok? Então, a fatoração da soma do cubo de k com o cubo de w sobre 3, ou seja, k à terceira mais w à terceira sobre 27, é a mesma coisa que k mais w sobre 3, que multiplica k ao quadrado, menos kw sobre 3, mais w ao quadrado sobre 9. Ok? Então, continuando o nosso exercício, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui, ó, 8a à terceira sobre 27, mais w à terceira sobre 1331. Se eu tirar a raiz cúbica de cada termo, eu vou ficar com 2a sobre 3, e o segundo termo eu vou ficar com w sobre 11, que a raiz cúbica de 1331 é 11. Então, eu posso escrever essa expressão como sendo a soma do cubo de 2a sobre 3 com o cubo de w sobre 11. Então, os termos que eu estou procurando é o 2a sobre 3 e o w sobre 11. Então, ó, eu vou fazer 2a sobre 3 mais w sobre 11, que multiplica o quadrado do primeiro. Então, vai ficar 4a ao quadrado sobre 9, né? Se eu levar 2a sobre 3 ao quadrado,
eu obtenho 4a ao quadrado sobre 9, menos 2aw sobre 33, lembrando que as frações a gente multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si, mais w ao quadrado sobre 121. E está aí a fatoração do item G. Então, 8a terceira sobre 27 mais w terceira sobre 1331 pode ser escrito como um produto entre 2a sobre 3 mais w sobre 11, que multiplica 4a ao quadrado sobre 9, menos 2aw sobre 33, mais w ao quadrado sobre 21. Tá, vamos para o item H. Mas vejam só, e se não tiver a raiz cúbica? Quando a gente for tirar a raiz cúbica para descobrir que termo é esse que eu levo ao cubo, e não tiver a raiz cúbica, não tem problema, você vai trabalhar com números irracionais. Então, se eu tirar as raízes cúbicas ali, do item H, o que eu vou obter? É a mesma coisa que eu escrever raiz cúbica de 2 vezes x ao cubo mais y ao cubo. Por que ficou raiz cúbica de 2? Porque eu não é uma raiz exata a raiz cúbica de 2. Então, deixo representado na forma irracional, raiz cúbica de 2 mesmo. Então, os termos que eu estou querendo aqui para montar a minha fatoração é o raiz cúbica de 2x e o y. Então, vai ficar raiz cúbica de 2x mais y, o primeiro termo, e o segundo fator vai ser o quê? O quadrado do primeiro. Então, quando eu elevar ao quadrado do primeiro termo, vai ficar raiz cúbica de 4x ao quadrado. Por quê? Porque a raiz cúbica de 2 ao quadrado é a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 2. Isso vai dar a raiz cúbica de 4. Né? Então, a raiz cúbica de 2 vezes x ao quadrado vai dar raiz cúbica de 4x ao quadrado, menos um termo vezes o outro, então vai ficar raiz cúbica de 2x vezes o y, mais o quadrado do segundo termo, que é y ao quadrado. Ficou claro? Então, você tira a raiz cúbica. Se não ficar exata, não tem problema. Você vai trabalhar com números irracionais. Né? Então, a raiz cúbica de 2 não é exata, você vai trabalhar com a raiz cúbica de 2. Ó, o mesmo vai acontecer aqui no item I. Eu tenho 3p à terceira mais 5q à terceira. Quando eu tirar as raízes cúbicas para saber que termos estão elevados à terceira, então o que eu vou obter? Eu vou obter a raiz cúbica de 3 vezes p e a raiz cúbica de 5 vezes q. Por quê? Porque eu não consigo extrair a raiz cúbica de 3 e nem a de 5. A de p à terceira eu tenho, é p. E a raiz cúbica de q à terceira eu tenho, é q. Mas a raiz cúbica de 3 ou a raiz cúbica de 5 não é exata, então você deixa aí a expressão. Então, os termos que eu estou procurando, que eu vou usar na minha fatoração, são raiz cúbica de 3, p, e raiz cúbica de 5, q. Então, vai ficar raiz cúbica de 3, p, mais raiz cúbica de 5, q, que multiplica o quê? O quadrado do primeiro. Qual é o quadrado de raiz cúbica de 3p? Vai ficar raiz cúbica de 9p ao quadrado. Então, você vai levar ao quadrado raiz cúbica de 3 e o p. Então, raiz cúbica de 3 ao quadrado da raiz cúbica de 9 e p ao quadrado, p ao quadrado. E agora você vai fazer menos um termo vezes o outro, que vai dar raiz cúbica de 15 vezes p vezes q. Por que deu raiz cúbica de 15? Porque eu tenho raiz cúbica de 3 vezes a raiz cúbica de 5. E na multiplicação com radicais, precisa-se que os índices sejam iguais, e os índices são iguais, os dois são raiz cúbica. Então, você multiplica os termos no radicando. 3 vezes 5, 15. Então, raiz cúbica de 3p vezes raiz cúbica de 5q vai dar raiz cúbica de 15pq. Né? E, para fechar, o quadrado do segundo termo. Então, o quadrado de raiz cúbica de 5q. Eu vou ficar com raiz cúbica de 25q ao quadrado. Né? Eu vou levar o raiz cúbica de 5 ao quadrado, que é raiz cúbica de 25, vezes q ao quadrado. Então, a forma fatorada de 3p ao cubo mais 5q ao cubo é igual a raiz cúbica de 3p mais raiz cúbica de 5q, que multiplica a raiz cúbica de 9p ao quadrado, menos a raiz cúbica de 15pq, mais a raiz cúbica de 25q ao quadrado. Então, é uma questão que você precisa ter o quê? Muita paciência, muita atenção,
certo? É simples de fazer, mas requer bastante atenção, requer que você tenha treinamento, tá certo? Requer que você esteja focado. Então, estude esse vídeo, pause, volte ele um pouquinho. Antes de fazer as resoluções, você segura o vídeo e começa a fazer e verifica se você está conseguindo acertar. Faça exercício de livros, procure outros vídeos. Então, insista no seu estudo. Você está vindo bem aí acompanhando, você está acompanhando as aulas, né? Essa aí já é a nossa quinta aula falando sobre produtos notáveis. Então, se você está vindo acompanhando cada aula dessa, acredito que você está bem desenvolvido nesse assunto, está trabalhando bem essa parte de produtos notáveis, de fatoração, que é o desejo desse curso agora que nós estamos realizando de produtos notáveis. Então, aí fica aí um forte abraço para vocês, continue estudando, tá certo? E até a próxima aula.